Damn Reincarnation, capítulo 473, Auria, 8. Gak! Amelia gritou enquanto se curvava para trás na cintura. A dor subia desde a ponta dos pés, como se as próprias terminações nervosas estivessem sendo mastigadas. Seus órgãos internos pareciam estar sendo virados do avesso. E parecia que seu núcleo estava se despedaçando. A cabeça de Amelia estava inclinada para trás junto com sua cintura, e uma espuma sanguinolenta escura escorria de suas mandíbulas escancaradas. Amelia não foi a única a sofrer tal ataque. Atrás dela, dezenas de liches convulsionavam em seus assentos, contorcendo seus ossos em agonia enquanto gritavam de dor. Todos esses liches haviam recentemente elevado seus níveis ao sugar as almas de magos negros de nível inferior que não eram qualificados para se tornarem liches. Os liches poderiam agora possuir corpos que não eram mais fisicamente capazes de cuspir sangue, mas isso não significava que estavam livres de dor e ferimentos. O impacto do golpe de agora foi forte o suficiente para ser transmitido até mesmo aos pertences mais vitais dos liches, seus vasos de vida. Foi exatamente quão poderoso foi o último ataque que atingiu a barreira. Apenas os feitiços disparados pela sábia Siena já eram suficientes para fazerem ranger os dentes de dor, mas aquele ataque de agora... O impacto foi tão agonizante que parecia que suas almas estavam sendo despedaçadas. Se aquele ataque tivesse sido feito usando magia, não teria sido tão ameaçador a vida como foi. Mas como foi feito usando o poder divino, era uma história completamente diferente. Isso é absurdo! Amelia lutava internamente com seus próprios sentimentos de negação, enquanto tossia ainda mais sangue. Amelia tinha tanto Vladimir quanto o poder sombrio tirado de seu contrato com o rei demônio do encarceramento ao seu lado. A barreira também foi criada usando o poder sombrio da destruição. Mesmo para a sábia Siena, romper a barreira com magia sozinha seria impossível. Quanto ao poder divino, tudo bem, Amelia admitiria que a luz era a antítese do poder sombrio. No entanto, não era como se o próprio Deus da luz pudesse descer para enfrentá-los. Então, mesmo que o oponente fosse o herói ou a santa, era realmente possível que eles conseguissem levar essa barreira, na qual tanto poder foi investido, à beira da destruição com apenas um golpe de espada? A barreira ainda não foi destruída, Amelia disse a si mesma, enquanto engolia um gole de sangue e apertava o aperto em Vladimir. Após Amelia segurar Vladimir com ambas as mãos e erguer o cajado acima de sua cabeça, seu poder sombrio sinistro se agitou enquanto um círculo mágico aparecia ao seu redor. Os liches também juntaram suas mãos em um selo, enquanto retomavam seu cântico. A espada de luz empunhada por Eugene havia partido a barreira, criando uma abertura tão grande quanto o corte da espada. No entanto, Eugene não conseguiu destruir completamente a barreira apenas com isso. Seus olhos ainda brilhando com luz, Eugene encarou a abertura em forma de corte. Ele viu que o poder sombrio que compunha a barreira já estava começando a se colar novamente, enquanto a barreira estava sendo restaurada. Eugene ergueu a espada sagrada mais uma vez. Whoosh! O círculo de luz que havia aparecido sobre as costas de Ramira ficou ainda maior. O céu, que estava encoberto devido à influência do poder sombrio abaixo, foi iluminado por esse círculo de luz. Amelia e os liches não ficaram apenas parados durante tudo isso. Após a superfície da barreira começar a borbulhar como se estivesse fervendo, um espigão de poder sombrio foi subitamente disparado em direção a Ramira. Ek! Ramira gritou em choque. Naturalmente, Ramira tentou desviar, mas a voz de Eugene a deteve antes que ela pudesse se mover. Você não precisa desviar. Reprimindo seu medo, Ramira ficou onde estava. Eugene não balançou sua espada diretamente contra o ataque. No entanto, ele pensou em bloqueá-lo, e isso sozinho foi suficiente. Toda a luz que agora o cercava obedecia à vontade de Eugene. Então, quando Eugene teve esse pensamento, a luz imediatamente se moveu para bloquear o espigão. Claro, a retaliação da barreira não terminou com apenas um disparo. Espigões foram disparados um após o outro, e lâminas saíram da barreira como chicotes. No entanto, nenhum deles conseguiu alcançar Ramira. Screech! A espada de luz atingiu a barreira mais uma vez. Levando em conta o impacto anterior, Amelia e os liches haviam reforçado a barreira ainda mais, mas foi inútil.
Desta vez também, a espada de luz conseguiu partir o poder sombrio da barreira. Assim que Eugene estava prestes a desferir outro golpe com a espada sagrada, algo enorme emergiu de dentro da barreira. Kiá! Ramira gritou de surpresa. Seus gritos não eram injustificados. A cabeça aterrorizante e repugnante de uma centopeia agora podia ser vista voando em direção a eles. Devido aos sucessivos ataques de Eugene, a cabeça das montanhas centopeia finalmente foi forçada a agir pessoalmente. Olha só, Eugene murmurou em leve surpresa. No passado, essa besta demoníaca já foi confundida com uma verdadeira cadeia de montanhas, e atualmente, ela conseguira cercar completamente toda essa enorme cidade. A cabeça das montanhas centopeia era tão gigantesca quanto seu corpo, e quase parecia que poderia engolir um dragão como Ramira em uma única mordida. Os cantos da boca de Eugene se curvaram em um sorriso. Ele não sentiu nenhum medo ou intimidação ao enfrentar esse monstro gigantesco. Em vez disso, ele sentiu uma sensação de gratidão. Pensar que ele realmente sairia em pessoa de trás daquela barreira sólida que estava se provando tão difícil de romper. Siena! Eugene chamou o nome de Siena em voz baixa, enquanto erguia a espada do luar que segurava na outra mão. Abaixo deles, Siena ainda estava disparando seus feitiços contra a barreira. Embora ela não pudesse ouvir fisicamente sua voz, Siena assentiu com a cabeça, assim que as intenções de Eugene foram transmitidas com a ajuda de Mer. Siena assentiu firmemente enquanto a galáxia pairando atrás dela passava por uma transformação. As inúmeras estrelas começaram a girar, criando centenas de círculos. Os olhos de Siena brilhavam como joias coloridas, e Frost deixou a mão de Siena para começar a flutuar no ar. Balzac e Renan ambos suspiraram em admiração. Assim como Maisie sentiu a presença de um deus vindo de Eugene enquanto estava no meio daquela luz, Balzac e Renan, que estavam acompanhando Siena, também sentiram como se estivessem na presença de um deus. Todo o mana que existia nesse espaço estava se movendo de acordo com a vontade de Siena. Logo, Siena voltou sua vontade indomável para moldar um feitiço. Através do uso do decreto absoluto, a vontade férrea de Siena podia determinar o efeito que seu feitiço teria com antecedência. Ao mesmo tempo, Eugene também começou a descer. Isso era para evitar que Ramira e os outros montados em suas costas fossem pegos em seu ataque. Ramira gaguejou rapidamente. Benfeitor, o que devo? Feche os olhos e conte até 10, Eugene instruiu. A mera visão da próxima cena poderia causar algum dano psicológico ao estado mental de uma criança. Claro, Eugene estava bem ciente de que Ramira não era realmente uma criança, mas mesmo assim, a idade física era realmente tão importante? Eugene sentia que o que aconteceria a seguir seria uma visão repugnante para crianças e adultos. Mer também fez o mesmo que Ramira e começou a contar até 10 com os olhos fechados de dentro do manto. Eugene riu ao ouvir sua voz e jogou a espada sagrada por cima do ombro. A espada sagrada descartada não caiu no chão, mas começou a flutuar no meio da luz. Eugene segurou a espada do luar com ambas as mãos. Ele então ativou sua fórmula da chama branca, convocando suas chamas negras. 2. Eugene sobrepôs a espada vazia. Uma grande massa escura que de forma alguma se assemelhava a chamas, agora aderiu à lâmina da espada do luar. 3, 4. A massa brilhante e opaca moveu-se para a ponta da espada de Eugene. 5. Eugene balançou a espada do luar. O caroço escuro deixou a ponta de sua espada, então caiu em direção à boca escancarada das montanhas centopeia. Bestas demoníacas não possuíam inteligência superior. Mas dito isso, elas ainda possuíam instintos de sobrevivência. Como não sabia o que era aquele caroço escuro, as montanhas centopeia instintivamente sentiram que era algo que não deveria ser engolido. Então, as montanhas centopeia tentaram evitá-lo. No entanto, sua esquiva falhou. As montanhas centopeia ficaram congeladas no lugar no momento em que tentaram torcer seu corpo para fora do caminho. Parecia que o próprio mundo estava exercendo um aperto firme em todo o seu corpo. A força que segurava as montanhas centopeia no lugar era tão imensa que não podia ser explicada de nenhuma outra maneira. 6. Finalmente, o caroço escuro caiu diretamente na boca da montanha centopeia.
7. Crack, crack, crack. Era difícil ouvir o que aconteceu a seguir. A espada vazia com camadas máximas despedaçou a cabeça das montanhas Centopeia, e então, como Eugene havia pretendido, continuou a descer pelo corpo extremamente longo da besta demoníaca. Siena preparou seu próximo feitiço, mas as montanhas Centopeia já estavam mortas pelo ataque de Eugene. O luar e as chamas envoltos nas camadas da espada vazia rasgaram seu caminho pelo corredor do corpo morto das montanhas Centopeia e caíram até o interior da barreira. Naquele momento, a barreira não pôde evitar ser enfraquecida. Naquele momento, Siena estendeu ambas as mãos para a frente. Wing! Mana girava na frente das mãos de Siena. Mais uma vez, ela invocou seu decreto absoluto. O que Siena desejou foi simples e irresistível destruição, e sua magia trouxe seus desejos à fruição. Boom! Uma enorme onda irrompeu das mãos de Siena. O feitiço que havia sido criado com o único propósito de destruição varreu o chão, esmagando o próprio espaço em pedaços enquanto avançava. Rynen e Balzac, que estavam observando tudo isso acontecer atrás de Siena, arregalaram os olhos em choque. Da perspectiva deles, tudo o que existia na frente de Siena foi subitamente torcido e rasgado em pedaços. Parecia que o próprio mundo estava sendo despedaçado por mãos invisíveis. Tudo isso aconteceu justo quando Mary e Ramira chegaram a 9 em sua contagem. As montanhas Centopeia perderam sua cabeça, e a seção elevada de seu corpo extremamente longo foi despedaçada de dentro para fora. Então, enquanto sua carapaça resistente, carne e corpo voavam em todas as direções e se desintegravam, Eugene saltou de volta pelo espaço, retornando ao seu poleiro nas costas de Ramira mais uma vez. 10. Quando Ramira e Mera abriram os olhos, Eugene estava novamente segurando a espada sagrada. Antes que as duas pudessem dizer algo para expressar sua surpresa, Eugene balançou a espada sagrada. Enquanto a santa liderava os sacerdotes em um cântico, a luz ao redor deles se transformou em uma espada que espelhava os movimentos de Eugene. Este golpe não apenas cortou a barreira como os ataques anteriores. Desta vez, a barreira foi finalmente despedaçada, ao ponto de não poder mais ser reparada. A barreira que cobria toda a Áurea foi dominada pela luz e completamente destruída. Quanto ao resto do corpo das montanhas Centopeia, que ainda cercava toda a cidade, após a espada vazia que engoliu terminar sua destruição, o feitiço de Siena também alcançou o exterior resistente da besta demoníaca. Imediatamente, a onda de choque de seu feitiço se propagou por todo o corpo das montanhas Centopeia. Siena tomou um breve momento para recuperar o fôlego, antes de abrir os braços amplamente. Crack, 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 crack! Uma besta demoníaca que esteve viva pelos últimos 300 anos, não, que esteve viva por muito mais tempo que isso, as montanhas Centopeia finalmente encontrou seu fim, ao literalmente explodir em pedaços. Primeiro, rachaduras como teias de aranha se espalharam por todo o seu corpo, então ele explodiu em um estrondo alto, não deixando nada para trás. Ah! Melkith soltou um grito empolgado com essa visão. Melkith ainda não havia usado sua força infinita porque sentia que era muito cedo para isso, mas após ver essa cena, ela não conseguiu mais se segurar. Enquanto soltava outro grito alto, Melkith ergueu ambos os braços no ar. Os invocadores de espíritos da Torre Branca de Magia que a seguiam imediatamente agiram em resposta ao grito de sua mestra da torre. Pachik! Acompanhada por um clarão ofuscante, a força infinita de Melkith foi totalmente ativada em uma combinação de chamas, terra e relâmpagos. Mas não, as coisas não terminaram por aí. Os invocadores de espíritos da Torre Branca de Magia então convocaram os vários espíritos que cada um controlava e os fundiram na assinatura de Melkith. Unir! Os invocadores de espíritos gritaram juntos. Este era o feitiço supremo da Torre Branca de Magia, Força de União. Isso era quase poder demais até mesmo para Melkith controlar. Era o suficiente para fazê-la perder a cabeça. No entanto, com seu forte poder mental e determinação, Melkith conseguiu assumir o controle sobre o poder da Força de União. Crackle, crack, crackle! Cada vez que o corpo do gigante espiritual inchava ainda mais, era acompanhado pelo som de algo estalando dentro de Melkith. Não, isso não era o som de algo estalando. Era o som de algo se expandindo.
Não, não pode ser. Tempest subitamente soltou um grito de grande desespero enquanto Wynid começava a tremer dentro do manto da escuridão. A intuição que Tempest sentiu naquele momento também alcançou Melkith. Ela percebeu que seus limites mentais haviam se expandido além de um ponto que ela uma vez acreditava estar muito distante. Tendo conseguido superar os limites do que ela uma vez pensou ser capaz, Melkith gritou com uma sensação de onipotência estática. Venha, ó tempestade! Venha, rei espiritual do vento! Ah! Tempest gritou desesperadamente em recusa, mas no final não pôde desobedecer ao chamado de ser invocado. O corpo do imponente gigante espiritual balançou em seus pés. No núcleo do feitiço, Melkith estava com os braços abertos, esperando para encontrar a tempestade que logo chegaria. A tempestade chegou com um rugido. A enorme tempestade logo varreu o gigante espiritual. Flutuando no centro da tempestade, Melkith reuniu seus braços abertos, abraçando o vento que soprava em sua direção. Crackle boom! A tempestade coalesceu em um clarão ofuscante. Naquele momento, a maior e mais poderosa invocadora de espíritos de toda a história, tanto passada quanto presente, nasceu. A grande invocadora de espíritos que conquistou relâmpagos, terra, chamas e até o vento. Esta era Melkith El-Hayah. Ela estendeu uma mão enquanto sentia uma êxtase tão esperada. Agora, Melkith conseguiu alcançar a perfeição que estava no fim de seu caminho como invocadora de espíritos. Força Ômega! Melkith gritou enquanto sua nova assinatura nascia. Então, sem qualquer hesitação, Melkith estendeu um punho. Seu punho estendido convocou uma tempestade de vento e disparou relâmpagos. Quando ela deu um passo à frente, causou um terremoto e faíscas irromperam. E quanto ao exército de mortos-vivos, ou os demônios? Eles não são nada, Melkith zombou. E isso era de fato o caso. Aqueles reunidos aqui eram todos demônios de alto nível com classificações entre os 50 primeiros em todo Helmut. Mas mesmo com seus subordinados atrás deles, eles não eram diferentes de formigas para a atual Melkith. Não importa quantas formigas se reunissem, formigas ainda eram apenas formigas. Melkith pisoteou essas formigas insignificantes enquanto explodia em risadas altas. Isso é insano. Os outros mestres das torres também ficaram atônitos com a majestade avassaladora de Melkith. Generic, que havia cultivado completamente sua Yggdrasil em uma árvore colossal, foi forçado a levantar as raízes da árvore para evitar os terremotos causados por Melkith. Lovelian também ficou chocado enquanto controlava as bestas demoníacas saindo de seu panteão e teve que mover suas bestas demoníacas para outro lugar para evitar o furor de Melkith. Híridus suspirou em descrença. O mestre da Torre Azul, a assinatura de Híridus Euseland, era seu conectar. Esse feitiço era capaz de fortalecer os magos da Torre Azul de magia enquanto estavam conectados a Híridus. Para simplificar, através dessa conexão, ele podia temporariamente elevar o nível dos magos da Torre Azul de magia. Quando Híridus lançava conectar, os magos sob ele podiam lançar feitiços de um círculo superior ao que normalmente podiam. A assinatura de Híridus era um feitiço que fortalecia os magos pertencentes à sua torre de magia, em vez de fortalecer a si mesmo. Isso também era um feitiço incrivelmente poderoso por si só, mas quando ele olhava para a atual Melkith, não parecia tão grande assim. Por que os céus concederam tanto poder a uma louca como a mestra da Torre Branca? Híridus suspirou mais uma vez. Embora fosse além de todo o senso comum, Híridus ainda se sentia afortunado por ter uma invocadora de espíritos tão poderosa como aliada. Se Melkith algum dia se tornasse uma inimiga, quão terrível seria isso? Esta era originalmente uma batalha na qual as forças aliadas começaram com uma vantagem. No entanto, Siena e Eugene já haviam destruído a barreira e matado as montanhas Centopeia ao explodi-las em pedaços. Então, Melkith inesperadamente completou sua força ômega. Como resultado de todos esses fatores, essa batalha perdeu todas as suas variáveis. Como se o decreto absoluto de Siena tivesse sido aplicado a ela, a vitória nesta batalha já estava decidida. Vamos lá! Ivatar rugiu. Essa terra estéril e enegrecida ao redor deles havia sido tornada sem vida pelo poder sombrio. Este lugar,
estava muito longe da árvore do mundo e de sua floresta natal. No entanto, agora, Ivatar e os guerreiros da tribo Zoran podiam sentir a presença da floresta nesse deserto sem vida. Isso por causa dos espíritos invocados por Melkith e os outros invocadores de espíritos. A vitalidade trazida pelos espíritos começou a infundir esse deserto estéril e enegrecido com vida mais uma vez. Graças a isso, os guerreiros da tribo Zoran ficaram mais fortes. As várias bênçãos que possuíam tornavam seus corpos mais leves e amplificavam sua força. À frente, Ivatar avançava, empunhando um machado em ambas as mãos, enquanto seus guerreiros o seguiam. Vamos lá! Alcester gritou. Seja o estandarte de Kiel ou o dos Cavaleiros do Dragão Branco, Alcester não podia poupar atenção para eles. Tudo o que Alcester podia ver agora era a batalha que estava à frente. Agora que as montanhas Centopeia haviam perecido em uma explosão, as muralhas de Háuria foram reveladas. A montaria de Alcester avançava, e os Cavaleiros do Dragão Branco seguiam sua liderança, soltando rugidos altos. Alcester ergueu sua espada bem alto. Era o Dragão Vermelho, uma espada que havia sido dada a Alcester como um presente de Ariartel. O mana de um dragão emanava da espada. Era uma quantidade considerável de mana que parecia quase infinita, muito mais do que o próprio Alcester possuía. Alcester usou a técnica secreta da família Dragonic, a espada vazia. O mana do dragão foi primeiro convertido em força de espada e depois comprimido em camadas. Fush! Uma enorme espada vazia se formou sobre a espada que Alcester segurava acima de sua cabeça. Enquanto balançava a espada vazia de dezenas de metros, Alcester avançava em direção às muralhas da cidade. Liderando os Cavaleiros da Maré Violenta de Shimuin, um grupo de cavaleiros todos armados com Exide, Ortuz gritou: "Vamos lá!" Não era o mar, e não era um lugar onde quaisquer ondas deveriam existir. No entanto, Ortuz podia sentir a força de uma enorme onda varrendo esse deserto desolado. Todos reunidos aqui faziam parte de uma onda movendo-se para a nova era. Eu também faço parte do que está acontecendo aqui, Ortuz pensou com entusiasmo. Se fosse no passado, ele não teria se prendido a algo assim. Originalmente, o homem conhecido como Ortuz Hyman era um indivíduo mesquinho cujas prioridades não correspondiam ao seu poder ou status. Mas isso não era mais o caso. Durante a batalha contra o Rei Demônio, no meio de tudo o que aconteceu, Ortuz viu o herói. Ele aprendeu o que realmente era um herói, e ficou fascinado por aquele jovem radiante. Então agora, Ortuz queria fazer parte das ondas que Eugene estava criando. Foi por isso que Ortuz estava aqui. Vamos lá! Amanhur rugiu. Enquanto os lobos de neve avançavam, o rei das feras Aman abria o caminho enquanto balançava sua grande espada. Esta terra era exatamente o oposto dos campos de neve que eles chamavam de lar, mas isso não era tão importante. Aman era um descendente do valente Moron. Ele carregava a linhagem de um grande guerreiro, e esse sangue estava atualmente fervendo quente. Aman soltou um uivo bestial. O valente Moron não pôde vir aqui, mas Aman sabia o quanto o valente ex-rei queria participar desta guerra. Foi por isso que os homens de Hur precisavam se esforçar ainda mais. Em nome de seu ex-rei, que não pôde participar, todos do reino de Hur deviam provar seu valor. Eles tinham que provar que tipo de país Hur realmente era, e quão valentes eram os guerreiros daquele país do norte, que havia sido pessoalmente fundado pelo valente Moron há 300 anos, e permanecia de pé até agora. Vamos lá! Ivit gritou enquanto soltava a flecha de sua corda. Após disparar sua flecha, ele imediatamente avançou com sua lança. Havia dezenas de companhias de mercenários neste campo de batalha, e havia tantos cavaleiros errantes que era impossível memorizar todos os seus nomes. Ivit, que estava encarregado de liderá-los todos, orgulhava-se de ser um mercenário de primeira classe. Mas Ivit não era o único que pensava assim. Os mercenários que ele liderava, bem como os cavaleiros errantes, todos tinham alta autoestima e acreditavam estar entre os poucos que estavam no topo de sua profissão. Aqueles que conseguiram chegar ao topo como mercenários não colocavam mais ganhar dinheiro como sua maior prioridade. Eles valorizavam confiança, contratos e honra em vez disso. Eles não vieram aqui porque queriam ser pagos por seus serviços. Não.
Eles vieram aqui voluntariamente por causa da honra. Mas estava realmente tudo bem esperar que eles dessem suas vidas por essa honra? Afinal, onde no mundo você encontraria alguém que realmente não temesse morrer? Aqueles que vieram aqui não estavam procurando um lugar para deitar em um sono eterno. A única coisa que eles queriam era a vitória. Eles vieram aqui para sobreviver, vencer e ganhar sua honra. Vamos lá! Rafael gritou enquanto Apolo acelerava para frente. O poder divino de Rafael irradiava luz ao seu redor. Todas as bestas demoníacas voando no ar haviam sido eliminadas. Os outros cavaleiros de Pégaso também voavam para frente, ainda seguindo atrás de Rafael. A barreira negra havia sido despedaçada, revelando a cidade que havia sido ocupada pelo Rei Demônio. As sombras haviam desaparecido no céu ao redor da cidade, e tudo o que restava era a luz. Isso mesmo, era a luz. Seu Deus realmente havia feito sua presença conhecida, e ele estava brilhando sua luz no mundo, através das ações do herói e sua santa. Basta olhar para aquela visão à frente deles. Rafael e os outros paladinos todos tinham lágrimas nos olhos. Oh, que luz brilhante! A espada sagrada Altair estava brilhando magnificamente. Vamos lá! Carmen gritou alto enquanto cerrava os punhos. Os Pégasos não eram os únicos voando em direção à cidade. Os Wyverns dos Cavaleiros do Leão Negro também começaram a avançar. Não havia mais bestas demoníacas no céu para Carmen espancar. Mas mesmo assim, Carmen cerrou os punhos e começou a socar o céu. Para alguém preso dentro de um ovo, o ovo era todo o seu mundo. Para nascer, eles precisavam destruir o mundo em que estavam. Olhando para sua aparência no espelho, Carmen sentiu como se houvesse outra ela presa no espelho. Alguém que estava em uma realidade completamente oposta à dela. Se ela estendesse o punho em direção ao espelho, seu punho tocaria o espelho. E ao mesmo tempo, seu punho encontraria o punho dela mesma de outra realidade. Então, indo apenas um pouco mais longe, ela finalmente romperia. Carmen uma vez desejou a chance de renascer. Ela desejou ter uma nova vida. Ela sonhou que entraria em um novo mundo ao romper o espelho. Mas tudo isso era insignificante agora. Tudo havia sido um mal-entendido de sua parte. Mesmo sem quebrar nada, mesmo que ela nunca tivesse renascido. Carmen sorriu. No entanto, agora... Isso não era um ovo. Não havia nenhum espelho na frente dela. Este mundo ainda era o mesmo mundo velho e surrado de sempre. No entanto, após hoje, uma vez que tivessem vencido esta batalha, um novo mundo se abriria diante deles. Carmen tinha certeza disso. Vamos lá! Ciel gritou enquanto seguia atrás de Carmen. Era tudo muito deslumbrante. Ela não conseguia ver claramente o que estava acontecendo à sua frente. Ciel percebeu mais uma vez o quão distante Eugene estava dela. O quão radiante ele realmente era. No entanto, isso não significava que ela se considerava alguém inferior em comparação, porque pensamentos tão miseráveis não seriam de ajuda para alcançá-lo. O que Ciel precisava fazer era manter os olhos fixos no que estava à frente, mesmo que ele fosse tão deslumbrante que ela não pudesse vê-lo claramente. Vamos lá! Cian gritou enquanto esporeava seu cavalo para frente. Seus olhos estavam nas costas de seu pai diretamente à sua frente, enquanto Gilead avançava à frente dele. Além das costas de seu pai, Cian podia ver as muralhas da cidade ficando cada vez mais próximas. Erguendo a cabeça, Cian olhou para o céu. No alto do céu, havia uma luz tão deslumbrante que quase fazia você pensar que o sol havia descido mais perto da terra. Aquele era seu irmão. Vamos lá! Gilead rugiu, já coberto de sangue. Ele não estava ferido. Todo esse sangue vinha de seus inimigos. Mesmo que Gilead tivesse somado todo o sangue que já viu em sua vida antes deste dia, ainda seria menos do que o sangue que ele viu desde que pisou neste campo de batalha. Sua espada, que ele já havia balançado centenas e milhares de vezes hoje, foi guardada por alguns momentos. Em vez disso, Gilead ergueu um estandarte. Era o estandarte dos Lionheart. Esta era a bandeira que Eugene havia carregado como porta-bandeira quando iniciou esta campanha. A bandeira tremulava ao vento enquanto os Lionheart galopavam para frente. Suas jubas esvoaçantes, os leões avançavam. Gilead ergueu a cabeça para olhar o céu.
as palavras que todos estavam gritando. Seus gritos eram todos direcionados a uma única pessoa. Eugene assentiu para si mesmo. Tudo bem. Suas asas de chamas negras estavam abertas. Ele podia ouvir todos os gritos direcionados a ele, tanto da terra quanto do céu. Vamos lá, o herói respondeu a eles.